Hoje você vai aprender sobre o segredo da imortalidade, sobre o RH positivo, o RH negativo, sobre a linhagem sanguínea de Jesus, né? Eles estão conspirando contra isso. A linhagem sanguínea das famílias reais. Você vai entender o real propósito de Salomão ter resguardado o ouro. E além de tudo isso, nós vamos comentar sobre o segredo da saúde aqui, tá? Então simplesmente tem muita informação para vocês. Essa imagem que você está vendo agora na tela, tá? Essa imagem, ela é real, não é fake, tá? Esse é um sangue extremamente raro, ok? Que é o sangue amarelo numa coloração parecida ao ouro, ok? No Brasil existem 2 pessoas apenas, no meio de milhares e milhões, que possuem esse sangue aqui. E no mundo inteiro são menos do que 50 pessoas, tá? Então esse sangue na coloração de ouro, tá? Existe, não é fake. Essa imagem aqui é real, tá? O sangue na coloração amarela, você pode pesquisar, que tem fontes sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. Quando você pega a Bíblia, na parte dos Nefilins, quando os santos sentinelas enamoraram das mulheres e deram origem a gigantes, santo sentinela é uma hierarquia dos anjos, são considerados os colossos de Deus, são anjos de 2, 3 quilômetros de altura, são anjos energéticos de batalha espiritual, são anjos com grande poderio bélico, tá? Quando esses anjos enamoraram das mulheres, eles simplesmente fizeram um mútuo juramento, segundo o livro de Enoque, é explicado de forma básica na Bíblia e de forma mais profunda no livro de Enoque, nos 2 livros, Segredos de Enoque, o livro de Enoque, que fala que eles fizeram mútuos juramentos e apostataram do seu posto nos céus de principados e vieram para a terra. Como que eles vieram para a terra, eu não faço ideia. Mas eles conseguiram, além de vir para a terra, conseguiram um corpo humano. Não me pergunte como, porque é impossível que um anjo de 2.000 metros de altura venha coabitar com uma mulher e gerar um filho. É impossível. Mas quando a gente fala do processo de hibridização da alta tecnologia que tem nos céus, por exemplo, tronos, que são anjos de aberturas de portais, é uma tecnologia muito absurda. Inclusive, a cidade de ouro, chamada Nova Jerusalém, é uma cidade tecnológica, com pedras preciosas. Aí as pessoas pensam assim: por que tem pedras preciosas na cidade de Jerusalém? É porque Deus, ele gosta de riquezas, gosta de esnobar dinheiro? Não. É porque você ainda não conseguiu entender que a tecnologia que nós temos hoje é tecnologia primata. Você tem um computador com um processador aqui folheado a ouro. O ouro, ele é condutor elétrico. E através desses micropulsos de ser ou não ser, para os filósofos e para os matemáticos de 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Através desses micropulsos do hardware, você tem o software. Então, o processador, ele faz milhares de funções. Porém, o ouro tem as suas limitações. Então, o ouro é um material que é utilizado em placas de vídeo, processadores, mas tem as suas limitações. Nós temos o grafeno, nós temos o nióbio e o silício. Esses 3 elementos são usados em foguetes. Os processadores, por exemplo, que estão nos satélites no espaço não são baseados em ouro, mas sim em nióbio. Inclusive, nióbio é o principal material da busca espacial. Então, nós temos metais que são mais condutores do que o ouro, ok? Coloca na tua cabeça isso. Então, nós temos uma evolução. Quando a tecnologia que nós temos hoje chegar no ponto de saturação, aonde não importa mais o que se faça, ela não vai evoluir, vamos começar a trocar os processadores por nióbio, grafeno e silício, ok?
Quando os processadores de nióbio, grafeno e silício, que é mais ou menos daqui a 100 e poucos anos, chegarem ao seu limiar, não tem como mais evoluir devido à sua limitação química e molecular, qual é o próximo material que eles vão utilizar? Já parou para pensar nisso? Qual é o próximo material tecnológico que vai substituir o nióbio e o silício? São os cristais. Os cristais, quartzo, entre outros, eles transmitem informações na velocidade da luz. Os processamentos que são feitos por cristais são na velocidade da luz. Então esses cristais eles transmitem informação na velocidade máxima que a nossa realidade permite. Então o máximo que você consegue chegar em sabedoria, em processamento, em conhecimento, é a transmissão dessa informação por cristais. Por isso é dito que a cidade no céu é de cristais. Por isso que a base da cidade nos céus que é feita de ouro, porque é só onde você pisa. O resto é tudo feito de cristais. Dali se originou o Mágico de Oz, entre outros filmes que falam sobre cidades hipertecnológicas de cristais. O Almirante Burns, quando ele veio a relatar não oficialmente a sua ida à Antártica e encontrou o povo do submundo, Holloworth, as cidades eram de cristais. Então o nível maior de evolução tecnológica é feita por cristais, porque eles conduzem na velocidade da luz. E a velocidade da luz é a velocidade mais rápida que existe no universo. Então, o ser humano, ele até chegar na velocidade da luz de processos de transmissão vai demorar uns 1000, 2000 anos, tá? Só para te avisar aqui. Então o que acontece, tá? O pessoal fica falando besteira. Né? O pessoal fica falando besteira. Ah, não, isso aí, Humberto, isso aí não existe. Isso é... Assim, tô cansado dessas pessoas que não sabem o que falam, tá? Então o que acontece? Deixa eu explicar para você poder entender, tá? Quando você pega a Bíblia, existe uma genealogia. É aquela parte chata da Bíblia. Ah, tal pessoa é filho de tal pessoa, filha de tal pessoa, neto de tal pessoa, bisneto de tal pessoa. E fica falando assim, uma descendência que é um saco de você escutar. Essa descendência tem uma genealogia na Bíblia. Você consegue mensurar até em que ano nós estamos baseado nela. Baseado que Adão nasceu no ano 0, tá? Só para você poder entender. Então Adão viveu 900 anos. Noé viveu 900 anos. Lameque viveu 700 anos. Como que esses caras viveram essa quantidade exorbitante de tempo? Aí vai vir uma pessoa aqui e vai comentar assim. Escute bem. Nós estamos falando de imortalidade aqui, tá? Aí vai vir uma pessoa e vai comentar assim. Não, isso aí, Humberto, isso é a história da carochinha. É porque esse pessoal, eles não sabiam contar. Eles não sabiam contar. Os caras colocaram as pirâmides do Egito para funcionar como pontos energéticos e magnéticos. E eles não sabiam contar. Você consegue, hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, nós conseguimos produzir as pirâmides do Egito? Não só do Egito, mas do mundo inteiro? Não, não dá. Tem pirâmides na China que fizeram estudos sobre o material que era composto a pirâmide. E o material era 10 vezes mais forte do que o concreto mais forte que nós temos. Então, assim, esses caras tinham tecnologia a rodo, tá? Totalmente desprendida. Os índios cherokees nos Estados Unidos, eles falavam o seguinte, olha, existe uma teia no céu que é invisível e que os anjos usam para se comunicar. Pensa, o que é uma teia no céu invisível que os anjos usam para se comunicar? Internet. Então, você vai ter internet no céu? Vai. Você só não vai ter Facebook, meu amigo. Tudo que é concebido ao diabo, você não vai ver no céu. Então, essa transferências de informações existe. Então, já era descrito pelos índios cherokees. Então, quando você vê esses caras da Bíblia vivendo 900 anos, é porque eles viveram realmente essa idade. Porque os povos antigos, eles observavam os astros. Olhava para as estrelas, ó, polares e não sei o que, e não sei o que. E aí eles iam descrevendo. Passou-se tantos mil anos e as estrelas estão no mesmo lugar. E isso já, consequentemente, já quebraria o Big Bang, né? Mas deixa pra lá. E aí, simplesmente, nós temos a mesma observação de tempo do passado.
Obviamente que na era pré-diluviana, tá, o céu não tinha a mesma coloração que tem hoje, né? Era uma coloração diferente, uma biodiversidade diferente que possibilitava seres de silício, ok? E isso eu já fiz vários vídeos sobre isso. Eu não vou entrar nessa pauta aqui para não ficar longo o vídeo, tá? Apesar do vídeo ser longo, eu não vou entrar nessa pauta. Então, simplesmente, esses caras viviam muito tempo. Mas o que fazia com que eles vivessem muito tempo? Então, o ser humano no passado, eles viviam muito tempo, porém praticavam o mal, né? E nós temos o próprio Deus falando aqui. Quando você pega a Bíblia, Gênesis 6 fala o seguinte, ó. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus, aqui tá, sempre a tradução tá errada, tá, pessoal? A gente tem que tentar entender. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes. Aqui são os anjos, tá? São sentinelas. E escolheram para si aquelas que lhe agradavam os olhos. Então Deus declarou, tá? Por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época, também algum tempo depois, havia nefilins na terra. Tá? Então o que acontece? O processo de hibridização de um anjo, que é eterno, através de tecnologia com mulheres, resultou em néfilins. O ser humano, Deus criou o ser humano para ser imortal. Adão e Eva não deveriam experimentar ou expiar a morte. Deus criou Adão e Eva para não sofrer, para não sentir triste e muito menos expiar ou experimentar a morte. O ser humano deveria ser imortal. Porém, devido ao pecado de Adão e Eva, o ser humano passou a ser mortal. Ok? Do pó tu viestes, do pó tu voltarás. Contudo, mesmo após a saída do Jardim do Éden de Adão e Eva e a multiplicação dos povos na Terra, os povos começaram a se tornarem maus. Pensa comigo hoje, tá? Imagina só, Bill Gates, Mark Zuckerberg, entre outros, vivendo 1000 anos. Olha o tanto de coisa ruim que esses caras fazem. Eu gostaria de falar abertamente aqui que Bill Gates sozinho criou uma doença. Mas deixa para lá. Então imagina esses caras vivendo 1000 anos. Então simplesmente, por causa da maldade dos seres humanos, dos povos antigos, e aqui nós tivemos a abertura de portais, naves voadoras, cidades subterrâneas, seres humanos que levitavam, pegavam fogo. É só você analisar os vídeos que eu fiz comprovadamente sobre os povos antigos. Pangeia, Lemúria, Agartha, continente perdido de Mu, tem a Cidade de Ouro do Brasil. Então tem uma infinidade de conhecimento antigo. Nós temos também Tartária, Mud Flood, nós temos as civilizações perdidas. Então simplesmente o ser humano ele vem fazendo mal. O ser humano ele faz o mal, ele destrói. Isso porque o ser humano, né, ele é conivente com o diabo. Em vez dele aceitar Deus, que é mais fácil, simples e prático, ele procura rodar o mundo, tá, na ludibriação do mal, do homicida que foi desde o começo. Então simplesmente, tá, Deus limitou o espírito humano a viver 120 anos. Não é o corpo, tá? Então, quando você pega, por exemplo, aqui, Adão viveu 930 anos, Noé viveu 900 e tantos anos. Por quê? Porque esses caras viviam. Porém, foi limitado o ser humano a viver 120 anos. Então é isso que acontecia. Por exemplo, quem trabalha com bruxaria, quem é mago negro, quem verdadeiramente mexe com ocultismo pesado, do nível de Jack Parson ou Aleister Crowley, não tô falando desses bruxozinhos de TikTok, não. Tô falando dos caras pesados que não aparecem. Eles envelhecem mais rápido. Porém, mesmo envelhecendo mais rápido, eles não morrem por causas naturais. Os bruxos, os satanistas, os caras que mexem com seitas, e aqui essa seita com M tá lá embaixo, tá? Esses caras que são muito acima, eles não morrem de causas naturais. Eles sempre são assá, parará, por nada, né? Ou morrem de forma misteriosa. Então nunca chegam a viver longe, de forma longa, tá?
Então o Espírito de Deus, que é concebido ao homem, só vive 120 anos. O corpo, naquela época, podia chegar até 1000 anos, tá? Então Deus permitia que a linhagem que fosse preservada de Adão, de Eva, de Noé, vivesse muito tempo. Mas, consecutivamente, a humanidade inteira naquela época não podia passar de 120 anos. Ok? Aqui deu para entender, né? Porém, houve o dilúvio. Ok? E nós temos registros de gigantes que sobreviveram ao dilúvio, né? Afinal, Golias veio depois do dilúvio. Porém, é um processo de hibridização. Então, o ser humano começou a sua luta pela imortalidade. O ser humano, ele não consegue aceitar a Deus, porque a morte, ela é desconhecida. Você não sabe o que vai acontecer do outro lado. Ninguém volta do outro lado. Ah, mas o meu tio entrou em contato com... São demônios. Ninguém volta do outro lado. Né? Salomão já falava sobre isso. Ninguém volta do outro lado. Então os caras tinham muito medo da morte. Muito medo de não saber o que vai acontecer do outro lado. E baseado nisso começaram a criar os alquimistas. Ok? As pessoas que estudavam estudavam a era pré-diluviana, são os alquimistas. E esses alquimistas, né, tinha na Babilônia, tinha em vários lugares, foram o que passaram conhecimento para Salomão. Porque Salomão, segundo o conto judaico, tá, ele foi obter conhecimento do submundo, das cidades que ficavam abaixo da terra, do povo que sobreviveu ao dilúvio. Então Salomão ele começou a escrever livros de feitiçaria, inclusive de necromancia, que faz com que os homens vão para o manicômio, que não conseguem ler aquilo, e livros de imortalidade. E o padrão de todos eles era ouro. Os alquimistas que pesquisavam imortalidade, todos eles chegavam ao ouro. Por isso, houve um caso que foi abafado. Por exemplo, muitas pessoas diziam o seguinte: os alquimistas queriam transformar metais em ouro. Então os alquimistas, eles pegavam compostos ali, misturavam e transformavam aqueles compostos em ouro. Então os alquimistas queriam falsificar os metais em ouro. Isso era o que foi comentado pelo Nat Geo, Discovery e tudo. Porém, os alquimistas estavam atrás da imortalidade devido aos livros de Salomão, ok? E sempre com referências a ouro, ok? Então o ouro é o principal metal que rejuvenesce as pessoas. Por que que Cleópatra, por que que os antigos deuses do grego, do Egito, eram adornados de ouro? Por que que esses caras tinham chinelos? Não, você pega, por exemplo, os egípcios, os antigos faraós Ramsés, os caras tinham sandálias de ouro. Por que que esses caras usavam ouro, a todo momento usando ouro? Porque o ouro, ele simplesmente faz com que o seu corpo não apodreça, demorando mais tempo para você apodrecer. Por isso que os túmulos desses caras eram entupidos de ouro. E começou-se aquela história de roubo de túmulo. Por quê? Porque eles colocavam ouro nos túmulos para o corpo não apodrecer. Aí agora a civilização arranca os faraós das pirâmides e vê que os caras não apodreceram. Por quê? Por causa do ouro, ok? Então nós temos o ouro como principal componente de rejuvenescimento. O ouro, ele impede você de envelhecer. E o ouro cura todas as doenças em unanimidade. Só para te avisar. Então o ouro é a principal metal que, assim, é o principal para você não adoecer. O corpo humano era constituído de ouro. Os livros antigos da era pré-diluviana, que são relatados, por exemplo, o livro de Azar, entre outros, fala que a terra, o ouro, estava na superfície e não debaixo da terra na era pré-diluviana. E que as árvores davam frutos com ouro. Para tu ter ideia, existem pessoas hoje em dia que o couro cabeludo produz ouro. A pessoa ela vai tirando o ouro daqui, só porque o corpo vai produzindo ouro. Então, no passado, o ser humano produzia ouro. Porque o ouro é o principal componente do corpo humano. Ok? Bom, agora você entendeu que o ouro é uma coisa importante. O que nós temos aqui, tá? Deixa eu pegar. Nós temos essa imagem que eu falei para você que ela é real, ok? Ok, nós temos as idades, como é que os seres humanos sobreviviam no passado durante muito tempo, porque o que estava dentro do corpo, no sangue, era ouro. Se você injetar ouro no sangue hoje, você vai viver? Não. O biofísico do corpo hoje não é o mesmo de antigamente, tá? Então não ficaria, você não
Se você injetar ouro no seu sangue, você não vai viver para sempre, meu amigo. Não faça isso. Não faça isso. Mas no passado era assim. Então o pessoal hoje vende uma coisa chamada Ormus. Não é barato. Olha só, isso aqui tem mais ou menos, se não me falha a memória, isso aqui deve ter uns 30 ml, R$ 400. O ouro é extremamente caro. Extremamente. Os compostos baseados em ouro são extremamente caros. Então é muito caro, tá? E já foram feitos estudos que existe ouro dentro de você. Hoje já é comum na ciência saber que em todos os seres humanos existem porcentagem de ouro dentro de nós, ok? Já é sabido. Bom, falado disso, eles vendem ouro na internet. Então, olha só, o ouro e o prata na antiguidade, tá? Por que eu tô falando do prata e não tô falando do ouro? Porque o prata é mais acessível aos seres humanos. Por exemplo, esse aqui é um frasco de 500 ml de prata, ok? Prata. Não é prata pura, porque prata é um metal, mas é prata num processo, tá? Que é feito, processo químico que faz com que ela seja bebível, ok? Eu vou explicar. Mas, se eu tivesse comprado ouro, né? Eu teria gastado mais ou menos isso aqui uns 3 a 4 mil reais. Porém, como é prata, eu gastei 70, 80 reais. Ok? Que já é caro, tá? Que já é caro. Então vamos lá, olha só. Ouro e prata na antiguidade, tá? Associação Brasileira dos Metais Preciosos. Escute bem, não estou falando de um noiado. As fontes que eu estou trazendo para você não são de noiados. São de pessoas que passam a vida dedicando a isso. Associação Brasileira dos Metais Preciosos são pessoas que dedicam a vida ao estudo dos metais. São pessoas extremamente sérias. Então olha só o que os caras estão falando aqui. Estruturas nanopartículas de ouro, tá? Um átomo de ouro ou prata tira qualquer bactéria da capacidade de metabolizar energia de células saudáveis, terminando sua vitalidade e liberando com fezes. Então, tanto prata quanto ouro, quando você ingere, ele simplesmente tira a capacidade da bactéria estragar o seu corpo. Os humanos comiam de prata, sangue azul, e bebiam colóides de AU e AG para matar as bactérias. Então, no passado, os talheres, não de todo mundo, mas da realeza, era de prata e tinha um propósito: não adoecer, tá? Então, prata, ele é para isso, tá? Um átomo de ouro ou prata tira qualquer bactéria da sua capacidade de metabolizar energia, terminando sua vitalidade liberando com fezes. Antes da penicilina, os humanos comiam prata, sangue azul, e bebiam colóides de AU e G. Antes da penicilina. Então, quando a penicilina ela mata 6 tipos de bactéria, a prata mata 600. Então, assim, na China, que não é lá um país bem desenvolvido, tem desenvolvimento não. Quem já foi para a China sabe do que eu estou falando. China, Japão, qual que é aquele outro? Suíça. Como é que eles fazem o tratamento de bactérias? É com penicilina? Não. A bactéria ela já está num nível evolutivo tão grande que ela já não apanha mais para a penicilina. Porém, a prata coloidal, escute bem, enquanto a penicilina ela mata 6 tipos de bactérias, e se a bactéria fazer uma mutação, a penicilina não mata. Tá entendendo? A penicilina não consegue matar a bactéria. Por quê? Porque a bactéria mutou, ela evoluiu. Não consegue matar. Agora a prata, não importa se a bactéria evolua, não interessa. Porque o que a prata faz, ela impede a bactéria de absorver energia do teu corpo. Então a bactéria se torna fraca e a prata faz com que ela é eliminada das fezes. Então a prata é usada para tudo. Por isso que isso aqui, meu amigo, substitui antibiótico natural. É óbvio que você tem que pegar isso aqui e fazer um teste de alergia. Mas cura tanta coisa que eu não vou nem falar aqui, tá? Isso é a prata. Nós temos ouro e prata, tá? Eu tenho aqui, deixa eu tentar pegar para você aqui, tá? Eu queria mostrar isso aqui para você, que é basicamente isso aqui, ó, tá? Tem uma mulher no YouTube,
eu não assisto o canal dela, tá? Eu fui procurar saber sobre essa mulher a essa semana. Eu nem sabia que esse canal existia. Mas essa mulher fez um processo de desinformação tão grande, e eu vou citar o nome, é tal de Carol Capel. Fez um processo tão grande de desinformação que eu tive que me pronunciar aqui. Por quê? Essa mulher está dizendo que quem tomar o hormos, que é ouro coloidal, vai ir para outra dimensão, meu amigo. Eu não sei se eu que sou burro demais ou eu que sou inteligente demais para essa juventude. Você vai tomar hormos e vai enxergar a outra dimensão. E milhões e milhares de visualização. Milhões e milhares de visualização. E a explicação dela é que o átomo, quando você quebra uma partícula de átomo, como Albert Einstein ensinou a equação da energia, você tem neutrinos. E os neutrinos, eles uma hora aparecem e uma hora desaparecem. Uma hora aparecem e uma hora desaparecem. Em vez dela pegar os artigos científicos e tentar entender por que os neutrinos aparecem e desaparecem, porque é uma referência binária e não que está indo para uma outra dimensão, é porque simplesmente a maneira que eles conseguiram captar, o microscópio mais potente não é capaz de enxergar um neutrino, e toda essa experiência de aparecer e desaparecer é matemática, porque não conseguiu se observar o neutrino até hoje, então não se sabe se realmente aparece e desaparece. Ela vem com essa informação de que as partículas atômicas aparecem e desaparecem e vão para outra dimensão. E quando você toma hormos, você se torna um biruta, porque você vai começar a enxergar a outra dimensão. Então eu não sei se ela é prima do Drauzio Varela, não faço ideia, mas deve ser. Então simplesmente essa é a alegação dela para que as pessoas não tomem hormos. E o que o Google e o YouTube fez? Toda vez que você procura hormos, você cai no vídeo dessa mulher. Então você pesquisou hormos no Google, qual é o primeiro vídeo que aparece? Hormos. Você bebe isso e vai para outra dimensão. Quando eu digo que tem gente infiltrada nesse sistema, como que os comunistas ganharam a guerra? A melhor maneira de uma pessoa fazer o mal é ela não saber que está fazendo mal. Porque se uma pessoa sabe que está fazendo mal, essa pessoa uma hora vai pisar no freio. Ó, aqui não dá pra mim, é o meu limite, eu não posso fazer mais mal à humanidade. Então todo mundo que faz o mal tem um limite, né? Agora, até o Jack ex-Tritarampador também tinha limites. Agora, quando uma pessoa é enganada, é ludibriada, ela se torna um agente do sistema sem perceber. Porque essa pessoa acredita estar fazendo bem, e aí é o pior dos piores, porque faz o mal sem refreio. Então a pessoa falar que o cara tomou hormos, vai para outra dimensão, é uma coisa, é uma afronta à minha inteligência muito grande, tá? Então essa menina fez um vídeo. Não conheço o canal dela, não sei do que essa menina faz da vida, não sei o que ela arrumou da vida. Eu entrei no canal da menina, parece que ela fala de ET, eu não sei o que ela fala, mas o curioso fato é, você pesquisa hormos e parece esse vídeo de outra dimensão aqui. Então é isso que ela vem falando aqui, tá? Então nós temos o quê? O sangue dourado. O sangue dourado, ele tem referências ao ouro? Tem, mas não tem ouro, tá? O sangue dourado é como o sangue, ele é processado pelo corpo humano, tá? Numa necessidade de ouro. Ele não tem ouro, mas ele é preparado para isso. É um resquício, né, dos povos antigos, tá? É um resquício. Bom, vamos lá. Olha só, RH nulo. O que é chamado sangue dourado? O tipo sanguíneo mais raro do mundo, tá? Só explicando isso aqui para você, é basicamente o seguinte, ó. Os glóbulos vermelhos também tem outro tipo de antígeno, né? O chamado RHD, que é parte de uma família por 61 antígenos. Quando o sangue ele é do tipo positivo, quando não tem é do tipo negativo. Então, simplesmente, esse sangue ele não tem um tipo específico de um composto que é biológico do nosso corpo que faz com que ele fique coloração amarela. A coloração amarela referencia a ouro? Não. Tá? A coloração amarela do sangue que hoje existe não é referência a ouro. A referência a ouro é sangue azul, ok? A referência do sangue amarelo é o corpo que foi no passado preparado para receber ouro, mas não tem ouro.
Porque o ouro no corpo humano não resulta uma cor amarela, tá? Só para te avisar. Então, beleza, vamos lá, vamos continuar. Os benefícios do ouro à saúde, tá? Olha só. O ouro, né, símbolo de riqueza, durabilidade, perenidade e nobreza ao longo dos milênios, apresenta também, além do seu valor material, propriedades medicinais. Propriedades medicinais. Os mais antigos registros sobre o uso do metal no ouro vêm da Alexandria e no Egito há mais de 5.000 anos atrás. Ouro era usado como remédio. Simples assim. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Recuperação da memória, diminuição da fadiga, aumento da capacidade cognitiva, do raciocínio, sua inteligência, do seu QI. Quem utiliza ouro se torna muito mais inteligente. Melhora na capacidade de concentração. Fora e outras coisas aqui. Tá? Então, assim, tem notícias e notícias sobre ouro. O pessoal usa ouro. E aí, o que eu queria mostrar para vocês? Aqui é o sangue, né? É o sangue comum e o sangue amarelo, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui? Sempre quando eu coloco, some, né? É impressionante, né? Mas vamos lá. Eu vou pegar essa imagem para você aqui. E eles são vermelhos porque dentro deles existe uma proteína chamada hemoglobina. Estou falando do sangue vermelho, tá? Que tem átomos de ferro na sua estrutura. E essa proteína, a hemoglobina, é ligada ao átomo de ferro que dá a cor vermelha do sangue. O seu sangue ele é vermelho porque tem ferro. O ferro no teu sangue ele é necessário porque o teu corpo ele é elétrico. O corpo humano é elétrico, tá? Então, o sangue ele precisa ter o ferro para que circule em teu corpo e juntamente ao ferro faça-se as conexões, tá, dentro do teu corpo. Olha só, o átomo de ferro na sua estrutura, tá, que simplesmente dá a coloração do sangue vermelho. O que acontece quando você não tem ferro no teu corpo? Quando em vez de você ter na sua hemoglobina ferro, você tem outra coloração. Hoje, a ciência é capaz de explicar isso. Vamos ver o que acontece. Olha só. Deixa eu ver se essa imagem aqui, tá? Olha só. Por que existem animais que têm outro tipo de coloração sanguínea, tá? Vamos lá. Essa aqui é a explicação sobre a coloração do sangue azul, ok? Que já é melhor do que o sangue vermelho, só para você poder entender. No lugar do ferro, da hemoglobina, a hemocianina tem outro elemento, o cobre. E isso faz toda a diferença, porque em contato com o oxigênio, a hemocianina deixa o sangue desses bichos azul. Então, quando você troca o ferro da hemoglobina e coloca cobre, o sangue fica azulado, tá? Mas isso é um resquício da era pré-diluviana, tá? Mas existe algum ser que usa azul? Olha só. Existe um tipo de caranguejo chamado caranguejo ferradura. Não me pergunte, não conheço. Nem sabia que esse animal existia, para te falar bem a verdade. Não fico estudando os animais marinhos. Mas olha só, esses animais eles produzem sangue azul. Então esse tipo de caranguejo produz sangue azul, vem a medicina, extrai esse sangue azul, tá? E esse sangue azul extraído, ele é utilizado na medicina para curar a doença. Então olha só, vamos lá. Olha só, esse material é utilizado para testar equipamentos médicos e tarará que eu não posso falar aqui. Se alguma bactéria é encontrada, ela coagula e vira um tipo de gel, indicando a presença dela. Se não, é sinal verde para serem usados em nós. Esse processo simples é quase instantâneo, chamado de teste LAL. Evita muitas mortes por infecção. Nos Estados Unidos, né, tal, eles usam isso aí. E aqui é dito basicamente o seguinte, ó, olha só. Um componente químico encontrado, né, ele fala o seguinte, ele é capaz de detectar e isolar uma bactéria, tá, em 45 minutos, enquanto gastaria 2 dias em mamíferos. Deixa eu explicar para ficar fácil de você entender. O sangue vermelho, quando encontra uma bactéria, ele demora 2 dias para agir. O sangue azul demora 45 minutos. Trocando o ferro pelo cobre, olha a diferença de tempo. Vou te fazer uma pergunta. Quem é mais condutor, o ferro ou o cobre? Responda com sinceridade. Cobre. E devido a essa hiperconexão, já faz com que a bactéria seja encontrada em 45 minutos. Por isso que eles fazem testes, extraem esse tipo de sangue desse animal. Não me pergunte
estou vendo essa imagem pela primeira vez junto com você, tá? Então isso faz. Isso aqui porque é cobre. Agora, troque no lugar do cobre ouro. Se no lugar do cobre encontra a bactéria em 45 minutos, imagina ouro. Aí vai vir um maluco e falar, isso é impossível. Deixa eu te falar uma coisa. O seu coração bombeia, se não me falha a memória, 2.000 litros de sangue por dia. Se não me falha a memória, eu não lembro se é por dia, por quanto tempo. Mas eu sei que é um vagão de trem. Então, tipo, praticamente é o seguinte, o teu coração bombeia muito sangue o tempo todo, bombeando sangue. Se no lugar de ferro fosse ouro, qualquer bactéria que entrasse no seu corpo, ela seria identificada e expelida em segundos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já viu o filme Wolverine, X-Men? X-Men, aquele do homem barbudão que tem umas garras na mão? Eu não assisto anime, não assisto desenho, porque eu fico lendo. Mas tem um cara que tem umas garras na mão lá, adamante, sei lá o que é aquele negócio. E aí o cara, ele machuca e o corpo cura. Ele machuca e o corpo cura. Tu já viu esse anime? Tu acha mesmo que algum diretor de Hollywood tava na sua ervinha louca lá, muito louca, e de repente falou, quer saber de uma coisa? Vamos criar um personagem que cura todas as doenças. Vamos criar um personagem que não envelhece, que cura doença, que é imune às doenças. Você acha mesmo que esses caras criaram? Ou você não acha que eles pegaram os livros lá de Salomão, as tábuas de Salomão, os livros de necromancia e falaram, pô, a imortalidade está consistida nisso. Então quer dizer que se o cara morrer, não sei o quê, se o cara tiver prestes a morrer e usar isso aqui, ele vive. É basicamente isso. Só que um aviso aos que gostam de estudar sobre Salomão. Todos que estudaram um livro de necromancia, em unanimidade, foram parar o manicômio. Tá? Tem certas coisas que não é combinada ao ser humano, né? Então, assim, tirando Salomão, que não foi parar no manicômio, tem certos estudos que fazem as pessoas ficarem loucas. Não queira pesquisar. É um conselho, tá? Ah, como é que eu sei disso? Eu estou pesquisando notícia. Eu não estudo nada de Salomão. Não quero parar em hospício, tá? Então, Salomão, ele escrevia suas tábuas, seu conhecimento proibido, só que os seres humanos surtavam com aquele conhecimento, tá? Então, basicamente é isso. Por isso é conhecimento proibido. Então, basicamente é o seguinte, tá? Se tivesse ouro, o seu corpo ia regenerar muito mais rápido. Você ficaria imune a doenças. Então, por que a realeza usa ouro, usa prata? Para não adoecer, tá? Bom, eu falei sobre isso, tá? O que eu preciso falar para você? Que eu tenho que chegar nesses momentos aqui, ó. Falar sobre esses compostos aqui para vocês, tá? Mas deixa eu só recapitular aqui se eu falei tudo que eu precisava falar para você, tá? Bom, nós falamos Gênese, genealogia. Ah, inclusive eu queria falar isso aqui. É extremamente caro os ormos de ouro. Porque o ouro, ele é feito um processo de eletrólise. Pega uma placa de ouro pura, coloca um polo, né? Geralmente é um polo positivo com outro positivo, ou não sei se usa negativo hoje em dia, e bota numa plaquinha de água, ele vai gerando um certo tipo de atrito ali, e aquela eletrólise vai pulverizando ouro na água. Aí você pega um equipamento de PPI, né? Vamos supor que a minha lanterna aqui seja um equipamento de PPI, eles vão lá, colocam, e a lanterna, e aí ele faz uma leitura de PPI. Ó, na sua água tem 20 PPI. Aí ela se torna bebível. O pessoal bebe e cura as doenças, rejuvenesce a pele. Então é assim que é produzido o ouro coloidal ou ormus. Processo de eletrólise. Semelhantemente, o processo de eletrólise é praticado em prata pura. Por que eu uso prata e não uso ouro? É questão de preço. 30 ml ou 30 gramas de um processo que é feito com ouro é extremamente caro. E o pessoal que vende ormos de ouro no Mercado Livre ou qualquer outro canto, que é sério, que não é falcatrua, que é sério mesmo, é muito caro. É 400, 500 reais um vidrinho disso aqui, assim, ó, metade disso aqui, ó. É um vidrinho, é uma tampa é uma tampa disso aqui, ó. Uma tampa, 400, 500 reais. Então é muito caro você ingerir ormos, ouro coloidal. É muito caro. Um trabalhador assalariado que ganha salário mínimo, ele nunca vai ingerir porque é caro. E aí o que o pessoal fez como substituto? Usa a prata, porque é mais barato. Então a prata é uns 80, 90 reais, meio litro, às vezes 100 reais, meio litro. Só que dura um mês, 2 meses, 3 meses. Então, assim, a prata, ela é um substituto ao ouro. Ela não tem todas as propriedades do ouro. O ouro é muito mais eficaz.
Porém, para nós mortais, que não somos milionários, que temos Lamborghini, a prata dá conta do recado. Então a prata coloidal, o que acontece com ela? Você toma ela, ela é um hiperantibiótico, tá? Substitui qualquer... E não tem contraindicações. Mas claro, você tem que fazer o teste para ver se você não é alérgico, né? E claro, vai pesquisar antes de usar, né? Então basicamente é o seguinte, o pessoal usa o substituto do ouro, né? O pessoal usa o substituto do ouro, a prata, tá? Que é extremamente importante. Deixa eu falar para vocês os compostos que eu uso. No último vídeo, o pessoal falou assim: ah, Humberto, comenta sobre os compostos que você usa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguns compostos aqui eu não posso falar abertamente, tá? Mas eu vou deixar que você descubra. Alguém vai comentar nos comentários, tá? Então vamos lá. Obviamente, tá? Prata coloidal. No substituto do Hormuz do ouro, a prata, ela simplesmente vai atuar numa eficácia muito grande contra certos tipos de bactérias, certos tipos de doença. Eu nem posso dizer o nome da doença aqui, mas essa doença que causou medo nas pessoas em 2020, isso aqui curou em minutos. Teve gente que ficou no leito de morte, tomou 100 e poucos ml disso aqui, tipo 2 seringas diluído na água. Quando o médico foi fazer exame de novo, sumiu a doença. Isso aqui, ó. Mas claro, a medicina vai injetar isso aqui em você? Não. Vai lhe dar a penicilina para você, ó. Vamos dar os antibióticos gostosinhos que nós temos, né? Aqueles que abaixam a tua imunidade. E, assim, as contraindicações são 2 páginas. É aquilo ali, ó. Ai, que delícia. Então, simplesmente, eles não usam isso aqui. Isso aqui curava qualquer doença. Então, nós temos isso aqui, tá? Que é prata coloidal. Nós temos, aí começa outro processo. Isso aqui é antibiótico. Antibiótico, tá? Na minha opinião, o melhor que existe, tá? Porque ouro eu não vou comprar. Então, basicamente é o seguinte, isso aqui é um mineral extraído do vulcão. Cinzas do vulcão. Chamado zeólita. O que isso aqui faz? Não tem gosto de nada. Você pega isso aqui e coloca na água, não tem gosto de nada. Você não pode tomar como um maluco aloprado. Você tem que saber dosar. O que diferencia um remédio de um veneno é a dosagem. Tá? Então, basicamente é o seguinte. Você tem que estudar sobre isso. A zeólita é um mineral que vem do vulcão. Tá? Só que isso aqui, ele vai identificar os metais pesados e vai expurgar do teu corpo. Se você sente que você tá burro, que você não consegue lembrar as coisas que você fez um dia anterior, se você sente... Vou resumir, você gosta de televisão, gosta de redes sociais, gosta de ver besterol americano? Se você tomar isso aqui, você vai ficar irreconhecível. Então, simplesmente, a zeólita, ela tem a capacidade de exaurir, de tirar do teu corpo os metais pesados. Você foi envenenado, tá? Sem o seu consentimento, e dentro do teu cérebro tem alumínio, impedindo os neurônios de funcionar. Se você usa a zeólita, isso aqui é a fumaça a fumaça aqui tá do mineral. Se você usa a zeólita, tá? Você simplesmente faz com que ela consiga captar, ela funciona como ladrão. Ela entra e rouba os metais pesados e junto com isso ela manda o metal pesado para sua urina, para sua fezes. Então isso aqui ajuda, te torna mais inteligente, tá? Deixa eu ver o que eu preciso falar mais para vocês. Isso aqui não é luteranangol e nem iodo, tá? O pessoal, isso aí o doutor Ribeiro falou, é luteranangol ou iodo. Não é. Olha isso aqui. Não tem nada a ver com luteranangol. Alguém vai comentar nos comentários o que é isso aqui, tá? Isso aqui aumenta a tua inteligência. Isso aqui, ó, cura as doenças mais caras que existem. Então, isso aqui, ele entra no teu corpo, identifica o que tem de errado, de anômalo e expele do teu corpo. Eu uso isso aqui todo santo dia, tá? Todo santo, não tem um dia que eu não deixo de usar. Só que é de forma sublingual e você não pode usar à noite porque tem pesadelo. Ele vai reajustando os teus neurônios. Ele vai... Olha só o que isso aqui faz. Isso aqui
simplesmente vai restaurar os neurônios que foram perdidos. Vai restaurar as conexões dos teus neurônios. Você não faz ideia, só que você não pode exagerar, tem que fazer o cálculo baseado no teu peso. Excelente mineral, coisa que você pode utilizar. Não posso nem falar o que é. Bom, eu vou falar de forma simples e prática sobre isso aqui. Isso aqui é anti-inflamatório, antibactericida, isso aqui é usado para picada de cobra, de inseto, mas eu não posso me aprofundar nisso aqui. Não posso me aprofundar, tá? Isso aqui é um mineral, tananã, milagroso, que em contato com essa substância aqui potencializa o trabalho, tá? Isso aqui é barato, não é caro. E assim, eu não conheço nada, nem ormos de ouro que cura mais do que esses dois aqui, tá? Deixa eu mostrar para você a coloração disso daqui. Não, isso aqui é outro composto. Deixa eu pegar esse aqui, ó. A coloração disso daqui, ó. Não é uma coloração branca, tá? Não é uma coloração branca. Isso aqui é um tipo de gás. É um processo que você tem que fazer. Se você comprar no Mercado Livre vai sair caro, mas se você fabricar vai ser barato. Então isso aqui é um composto que assim, é sensacional. Não posso falar mais do que isso. Alguém de boa fé vai acertar, né, nos comentários, tá? Não é iodo, não é nada disso, tá? Mas eu não vou falar porque eu já vi as pessoas, o que acontece com as pessoas que falam sobre isso. E na dúvida eu vou falar que é água, né? Então deixa pra lá. Isso aqui, ó, é enxofre, ok? Por quê? Porque simplesmente o teu intestino, ele tem mais neurônios do que o teu cérebro, tá? O intestino humano, ele não só regula o corpo inteiro, como ele é capaz, e já foi comprovado cientificamente, que até lembranças você tem armazenadas em intestino. Então, ele regula o intestino. O intestino é uma das coisas mais importantes do corpo, tá? Enxofre. Isso aqui é liberado, não tem problema, tá? E óbvio, né? Isso aqui também é liberado pelos órgãos competentes. Dersane. Quem mora no meio do mato, se você se machucar numa cerca, algum lugar, vai demorar quantos dias para fechar uma ferida? Sei lá, 5 dias? Se você usar isso aqui, fecha em 12 horas. Dersane. Isso aqui é liberado, tá liberado. Só que é caro a rodo, né? Isso aqui é 80, 90 reais comprando de gente que já é catireiro. Então é caro. Caro demais. Mas cura muito. E rende. Isso dura uns 2, 3 anos, tá? Rende demais. Então tudo que eu te falei aqui, tirando isso aqui que é caro, o resto tudo é barato. Tudo é barato. Então você tem que correr atrás. Eu não posso ficar te falando, tá? Mas tem os compostos. Agora a prata coloidal, isso aí, meu amigo, é indiscutível. Aquela cura, a Suíça, os países sérios da Europa já substituíram a penicilina por isso aqui. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando a medicina brasileira substituir também, vocês vão falar, aquele gordinho lá, lembra? Ele já falava sobre isso. Um dia vão substituir a penicilina com isso aqui também, tá? O que eu acredito. Eu só acho que eles não estão substituindo porque eles gostam de pessoas doentes. Porque pessoa doente fica na palma da mão deles, né? Então basicamente é isso. O que eu quero que você entenda hoje aqui? E eu falei sobre alguns compostos. Então basicamente, isso aqui, olha só. Eu quero mostrar uma coisinha pra vocês aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Ó, 1, 2, 3. Deixa eu até colocar desse lado aqui pra você poder ver. Tá vendo esses 3 aqui, ó? 1, 2, 3. Substitui toda a medicina. Toda a medicina, a menos que seja cirurgia. Toda. Antibiótico, anti-inflamatório e ainda assim contra picadas de cobra, escorpião, aranha, armadeira. Isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Se você tiver só isso aqui, você tem tudo para sobreviver sem precisar ir na medicina, sem precisar ir no médico. Então, tipo assim, é o que eu falo. Você tem que pesquisar e correr atrás. Eu dou valor para a informação. Eu dou valor para a informação. Quando eu vejo informação importante, eu dou valor. As pessoas não dão, mas eu dou valor. Mas você tem que pesquisar. Não posso ficar falando para você, meu amigo, a vida é sua, você faz o que você quiser e você tem que pesquisar. Eu não posso ficar pesquisando aqui para você, tá? Não posso ficar falando aqui para você. Você tem que correr atrás. Tá? Então é basicamente isso. Outra coisa que eu acho importante. O pessoal vende barato, que é ormos de ouro, 30 reais. Eu não acredito nisso.
Ormos de ouro, eu não acredito. Por que eu não acredito? Porque ouro é caro. Ouro é caro. Ouro não é algo fácil de ser extraído da natureza, é caro. E as pessoas vendem. Não, é muito mais caro do que isso, pessoal. Ormos de ouro é muito mais caro que isso. A não ser que não tenha ouro nesses negócios, né? Então eu já falei sobre o ouro para vocês e da importância do ouro aí, tá? Então o sangue é azul devido ao cobre. Então só do sangue já ser azul já tirava 90% das doenças das pessoas. Para você ter ideia, tá? Eles usam o sangue azul, né? Eu mostrei isso aqui para vocês. Nós temos sangue amarelo, sangue vermelho, sangue azul e é o sangue da coloração do ouro, que é desconhecida. Eu acredito que seja azul também, eu não lembro, não posso afirmar para você, mas pode ser que seja azul também. Então, a questão de sangue de ouro é isso. Eu espero que você tenha entendido aí, tá? Obviamente que você tem que procurar um médico e correr atrás de você mesmo, principalmente um homeopata, né? Bom, eu acho que eu já expliquei tudo aqui para vocês, já falei o que precisava falar, né? Acredito que agora você vai... Eu vou até fechar esse vídeo aqui antes de dar problema, né? Porque o software sempre dá pau, mas eu acredito que você já aprendeu. Hoje foi uma aula assim para sua vida, para sua vida. Eu lembro bem que a minha avó, ela foi diagnosticada com pressão. E levava no médico, levava nesses médicos. E nada. Ah, ela tem isso mesmo, é doença do século, e não tem cura, não tem nada. E aí, um dos meus parentes de terceiro grau, que é um avô, tinha, sei lá que cara é de mim, bem longe, parente de terceiro grau. É um cara que tinha muito dinheiro, uma riqueza assim incontestável. E esse cara pagou assim um excelente tratamento para minha avó. Levou no médico, esses médicos que consultam 30, 40 mil reais. E o cara fez um diagnóstico, descobriu que estava faltando uma vitamina, um composto no sangue da minha avó raríssimo. E depois que ele reajustou isso em cápsula, né, mandou lá, prescreveu para a farmácia e tal. Minha avó nem tomava banho, nem ficava deitada o tempo todo. Depois que minha avó tomou isso, ela, assim, do nada ela ficou com pressão, né? Depois que ela tomou esse composto, ela simplesmente começou a caminhar, começou a andar, fazer almoço, fazer as coisas. Então assim, o pessoal ficou assustado, porque ela fazia um monte de coisa, ia tomar sol, conversava e fazia as coisas, porque estava faltando o composto. Então assim, esses caras que cobram 40 mil reais de consulta, eu acredito, não posso comprovar que eu não sou dono da verdade, eu acredito que esses caras têm esse conhecimento que eu tenho, só que muito maior. Muito maior. Esses caras eles devem ter umas 100 vezes mais do que eu falei aqui para vocês. Muito maior. Então tem muita coisa, pessoal, que a gente tem que correr atrás. Correr atrás para poder aprender, tá? Porque se você não correr atrás, não adianta. É igual eu falo, eu só mostrei para você que existe coisas que solucionam o problema. Existe. Mas é você que tem que correr atrás. É você que tem que pesquisar. É você que tem que dar o seu jeito. Eu não posso ficar aqui colocando o meu no lugar do seu, tá entendendo? Então simplesmente você tem que correr atrás, tá? Nós falamos sobre o sangue, né? Eu acho que foi importante falar sobre isso. E eu acredito que agora você entendeu a necessidade da informação. Por isso eu falo sobre o conteúdo premium lá do Igreja Primitiva. Cara, informação é uma coisa inestimável, sem valor. Você ter a informação na sua mão é algo inestimável e sem valor. Você saber que existe uma alternativa ao que te disseram é algo inestimável e sem valor. Por isso que eu falo para você poder participar, tá? Então é isso, né? Vou ficando por aqui. Eu acredito que você tenha entendido sobre esse vídeo, tá? E eu espero que isso tenha ajudado você aí a entender mais sobre, né, o sangue, ouro monoatômico, porque o pessoal vivia mais, tá? Sou o Humberto Volta, ficando por aqui. Forte abraço!